15. A partir do primeiro versículo até o 15. Tu me lis rapidement. Ouais, quand tu veux. Eu vou ler em português. Mateus capítulo 2, no primeiro versículo até no 15. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. 11. E entrando na casa acharam o menino com a Maria sua mãe, e prostrando-se e adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. 13. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de te procurar o menino para o matar. 14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Amen. Jésus étant né à Bethléem, à Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fit troubler, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit: à Bethléem, à Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Ô toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui peindra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'acquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi, moi aussi, l'adorer. Après l'avoir attendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient aller devant eux jusqu'au moment où arrivèrent au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère,
se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite le trésor et lui offrirent à présent de l'or, de l'encens et de myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut à songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Deuxième texte, nous allons prendre dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12. No livro de Apocalipse, capítulo 12. Nous allons lire le verset 1 à 6. Capítulo 12, 1 a 6. E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal do céu, e este era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia dar luz. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'était devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il être nourri pendant 1260 jours. Acclamez la parole du Seigneur. Les enfants est absent, mais tu vas prophétiser aujourd'hui que mon enfant ou mes enfants sont des étoiles brillantes. Est-ce que vous pouvez dire ça? Je veux que les parents qui disent avec fierté que mon enfant est une étoile qui brille. Eu quero ver pai falar com uma alegria no coração. Mes enfants sont des étoiles qui brillent. Meus filhos são estrelas que brilham. Oui, bien aimé, ce culte d'aujourd'hui est dédié aux enfants. Sim, amado, o culto de hoje é unicamente para os Pourquoi crianças. nous célébrons ce culte d'aujourd'hui? Por que nós celebramos o culto Parce de que hoje? nous avons compris quelque chose. É porque nós entendemos alguma coisa. Dans les deux textes que nous venons de lire, Nas duas passagens que on acabamos de nous ler, parle des enfants. não nos falar das crianças. Dans le livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament, No livro de Mateus, no Novo on nous Testamento, parle de l'enfant qui était né. falavam-nos do filho que foi nascido. La Bible dit, A Bíblia diz, les mages de l'Orient ont vu une étoile. os magos viram a estrela. Et une étoile qui brillait tellement. Uma estrela que brilhava Et tanto. cette étoile qui brillait, E essa estrela que qui brilhava annonçait quelque chose, anunciava alguma coisa. qui annonçait une bénédiction, Anunciava uma bênção. qui annonçait la puissance de Dieu. Anunciava o poder de Et Deus. ils ont suivi cette étoile E eles foram seguindo aquela estrela jusqu'à devant le roi de ce pays. até diante do rei daquele país. Ils ont vu le roi Hérode. Eles viram o rei Herodes. Ils ont dit, nous sommes venus Disseram que nós viemos parce que nous avons vu une étoile porque já vimos uma estrela qui annonçait la naissance d'un roi. que anuncia
o nascimento de rei. Alors Hérode leur dit, O rei Herodes disse, dans quelle ville est annoncée cette prophétie? mas essa profecia faz parte de que cidade? Allez Vão, chercher vão buscar, là où l'enfant est né procura onde ele et nasceu, e revenez depois pour vem, que moi aussi me digam, j'aille eu adorer também cet enfant. vou sair a adorar aquele menino. Mais Hérode, Mas o Herodes, son désir ce n'était pas d'adorer l'étoile qui brillait. o desejo dele não era de adorar a estrela. Hérode cherchait O Herodes queria à éteindre cette étoile. apagar aquela estrela. Quand Hérode a appris qu'il y a une étoile qui brillait, Quando Herodes aprendeu que há uma estrela Hérode que a brilha, voulu étouffer cette étoile. ele apenas queria apagar aquela Je veux estrela. te dire ce matin, Eu vou te dizer nessa manhã, ton enfant c'est une o étoile. teu filho é uma estrela, Vos enfants ont une étoile. os vossos filhos são uma estrela. Vous savez, une étoile, Sabem, uma estrela. un jour Dieu a dit à Abraham, Dia Deus disse a Abraão, Abraham, Abraão, sors dehors sai lá fora et regarde les e étoiles. olha para cima as estrelas. Abraham est sorti. Abraão saiu. Dieu a dit compter les étoiles. Deus lhe disse, conta as Il estrelas. a dit, Ele disse, si tu arrives à compter ces se tu étoiles, contares essas ces estrelas, étoiles essas sont estrelas le nombre des enfants que je te são o donne. número dos filhos que eu te dou. L'enfant représente une étoile. O filho representa uma estrela. Jésus est venu dans ce monde comme une étoile. Jesus veio debaixo do sol como Oui, uma estrela. bien, Sim, amado. la Bible nous dit, A Bíblia nos diz, chaque étoile cada estrela ne brille pas de la même façon. não brilha da mesma Ah, je ne maneira. sais pas si vous êtes Bom, eu d'accord. não sei se estão entendendo. Chaque étoile, Cada estrela, chaque enfant, cada filho, nous sommes la famille d'Abraham. nós somos da família de Nous Abraão. sommes les enfants Nós d'Abraham. somos filhos de Abraão. Chacun de nous Cada de nós représente une étoile. representa uma Tes estrela. enfants aussi Os teus filhos também représentent une étoile. representam uma Mais estrela. quand tu regardes les étoiles, Mas quando olha para a estrela, chaque étoile cada estrela brille différemment. brilha diferentemente. Mon étoile à moi, A minha estrela ce minha n'est pas ton étoile. não é a tua estrela. L'étoile de maman Bête, A estrela da ce mamãe n'est pas l'étoile de maman Eve. não é a estrela da Mais nous mamãe. sommes tous des étoiles. Mas todos somos Ah, je veux estrelas. que tu dises, hein, Eu quero que l'étoile de mes enfants, a estrela dos ce meus ne filhos sont pas les étoiles des autres. não é a estrela dos Est-ce que outros. vous pouvez dire ça? Será que alguém pode dizer isso? L'étoile de mon enfant, A estrela do meu filho ce n'est pas l'étoile des autres. não é a estrela da outra pessoa. Parce que l'étoile, Porque a estrela on dit que chacun de nous dizem que cada a de son nós étoile. tem a sua estrela. Donc ça veut dire, Quer il a dizer, sa façon de régner. tem a sua maneira de Il a sa façon de dominer. tem a sua maneira de Il a sa dominar, façon de tem a briller. sua maneira de brilhar. Aujourd'hui, Hoje, l'étoile de ton enfant a estrela do qui teu filho brille que est brilha Hérode. e Herodes, Hérode qui représente le diable. Herodes que representa o diabo. Hérode cherche à étouffer cette étoile. Herodes quer apagar essa Hérode estrela. cherche à étouffer l'étoile de ton O enfant. mundo quer apagar a tua estrela. J'ai vu pendant ce mois d'août, Eu vi nesse mês de les agosto parents préparent la rentrée scolaire de leurs enfants. os pais preparando o retorno das Ils aulas. ont acheté les fournitures scolaires, les Compraram habits, muita coisa, des roupa, bons vêtements cadernos, pour la rentrée. boas coisas para C'est bien crianças. aimé. É muito bom. Ça montre vraiment que vous êtes les parents responsables. Aquilo mostra que são os pais Mais responsáveis. il ne faut pas oublier, Mas não se esqueçam, sur ton enfant, acerca do teu il y a filho, une étoile. há uma estrela. Il y a une étoile. Há uma Les estrela. enfants que nous voyons Os aujourd'hui, filhos que nós vemos hoje, personne ne connaît son étoile. ninguém conhece a sua Il y a estrela. que Dieu du ciel É somente qui Deus que connaît sabe. l'étoile de Que chaque enfant. conhece a estrela de cada um. Aujourd'hui, Hoje, tu ne vois pas l'étoile de ton tu enfant não vês a estrela do teu filho. parce que Porque cette étoile essa estrela n'a pas encore brillé. ainda não brilhou. Mais quand tu prends cette étoile, Mas quando pegar a tu estrela, associes ça avec Jésus. juntar com Comme Cristo, Jésus lui-même qui est como l'étoile Jesus é brillante mesmo du a matin. estrela que brilha na Et manhã. Jésus est l'étoile brillante du Jesus matin. é a estrela que brilha Cette na manhã. étoile va briller Essa estrela vai et brilhar. ton enfant E teu filho sera différent de tous les vai ser autres. diferente de todos os filhos. Je veux que tu dises, Eu quero que tu si digas, d'autres enfants ont échoué, se outros filhos derrotaram, moi, mon enfant, eu, meu filho, c'est une étoile qui é brille. uma estrela que brilha. Alléluia. Alléluia. Amém. Hérode a vu, Herodes viu. les mages, ils ont vu l'étoile. Os magos viram a Ils estrela. ont suivi l'étoile. Seguiram a estrela. Bien aimé, je vais te dire, Bem, amado, eu vou te il dizer. y a des gens, des personnes Há pessoas que qui voient l'étoile de ton enfant estão a ver a estrela do teu et ils filho. sont en train de suivre Mas cette eles estão a étoile seguir aquela estrela. jusqu'à ce qu'ils vont éteindre cette Até que étoile. eles quiserem apagar. Mais Dieu ne le permettait Mas o pas. Deus não vai permitir. Dieu ne veut pas laisser. Deus não vai deixar. Parce que l'étoile de ton enfant Porque a estrela do teu filho c'est l'étoile des enfants d'Abraham. é a estrela dos filhos de Abraão. Et Apocalypse nous dit, Apocalipse nos diz, une femme uma
douleur Ele d'enfantement. estava com dor de parto. Et il y avait un dragon rouge. E havia dragão vermelho com fogo. Et ce dragon E esse dragão qui venait, que vinha, il attendait ele só estava que esperando l'enfant soit né que o menino pour nascesse dévorer para poder l'enfant. devorar o menino. Oh, je vais te dire, Eu vou te dizer, dehors, lá fora il y a un dragon. tem dragão. Il y a un dragon Tem dragão qui se prépare. que está se Parce preparando. qu'il voit l'étoile de ton Porque ele enfant. está vendo a estrela do seu Ce filho. dragon-là, Esse dragão, il voit l'avenir de ton ele enfant. está vendo o Ce futuro dele. dragon-là, Esse il dragão, voit ce qui sera demain ton ele enfant. está vendo o que o teu filho vai ser L'étoile de amanhã. ton enfant brille tellement. A estrela do teu filho Ton vai brilhar. enfant sera un roi. O teu filho vai ser Ton rei. enfant sera un O ministre. teu filho vai ser Ton um enfant ministro. sera un député. O teu filho vai Ton ser um enfant sera deputado. un docteur. Vai ser um Et doutor. le dragon voit cela. E o dragão está Sa vendo mission a missão dele. de dévorer ton enfant. É de devorar o teu Il filho. cherche à dévorer Ele só l'étoile. quer devorar aquela Il estrela. cherche à enlever cette Ele étoile. só quer tirar aquela estrela. Voilà pourquoi ce matin, E por isso, nessa manhã, toi parent, você como pai, nous avons une mission nós temos uma missão de prier de orar pour l'étoile de nos enfants. para a estrela dos nossos filhos. Acclame la parole du Seigneur. Aclama a palavra do Senhor. C'est un don de Dieu É dom de Deus. et une bénédiction de E Dieu. uma bênção de Deus. Ah, écoute très bien. Escuta tão bem. Les enfants que tu as, Os filhos que tu tens c'est un don qui vient de Dieu é dom que vem de Deus. et une bénédiction de É uma Dieu. bênção de Deus. Alors, si l'enfant est un don que Dieu nous a donné, Agora, se o filho não é uma bênção que Deus nous, te deu, parents, nós como os nous pais, avons le devoir nós temos o dever d'éduquer nos de enfants, educar os nossos filhos. de donner une bonne De éducation à dar nos uma enfants, boa educação aos nossos de filhos. donner un bon conseil à nos enfants. De dar bom conselho aos nossos filhos. Alléluia. Amém. Et si l'enfant c'est une bénédiction, E se o menino é uma bênção, nous avons le devoir nós temos o de dever prophétiser profetizar et de prier e de orar pour la bénédiction para a et bênção l'avenir de nos e o enfants. futuro dos nossos filhos. Moi, j'aime les parents Eu amo os pais qui se réveillent le que matin, levantam de manhã, qui disent que mes enfants que pegam os filhos e ne dizem: seront pas la os queue, meus filhos não serão causa, os meus filhos n'accompagneront pas les não autres. vieram acompanhar ninguém. Si moi j'ai souffert, Se eu sofri, mes enfants ne os meus souffriront filhos pas. não vão Si sofrer. moi j'ai Se travaillé eu dur, trabalhei muito mes duro, enfants ne os travailleront meus pas filhos dur. não vão trabalhar Parce que duramente. mes enfants, Porque os meus ils filhos, vont réussir. eles vão ter o êxito. Leur étoile A sua estrela brille tellement, vai brilhar même tanto les ténèbres. que até as trevas, Vous savez une étoile, sabe uma estrela? vous savez une étoile, Uma estrela, quand tu sors dehors, quando vais lá fora vous regardez le ciel, e olhas para o céu, qui peut voir une étoile? quem pode ver uma estrela? Je dis maintenant à 7 heures, Nesse momento aqui, sortez dehors. nesse momento que faz o dia, olha lá no céu. Qui est capable de voir une Quem é étoile? capaz de ver uma estrela? Ninguém. On voit une étoile seulement. Uma estrela só se vê de noite. Ah, écoutez la prophétie. Escuta a profecia. On voit une étoile seulement dans les Se ténèbres. vê uma estrela na escuridão, Je vais te dire une chose. vou te dizer uma coisa. Le diable O diabo qui est dans les que ténèbres está nas trevas et toi qui es dans la e lumière, tu que estás na luz, toi, tu tu ne vois pas ce qui est dans les não ténèbres. estás a ver o que está nas trevas. Tu ne vois pas ce qui est dans les Não noirs. estás a ver o que está escondido lá Mais dans nas les trevas. ténèbres, Mas lá nas trevas, ils voient eles estão a te ver. toi qui es dans la lumière. Você que está na luz. Pourquoi? Por quê? Parce que tu brilles. Porque você está brilhando. La nuit, À noite, quand tu sors, quando tu tu sai, regardes le ciel, tu olhas para o tu céu, vois les étoiles qui verás brillent. as estrelas Parce que brilhando. c'est la nuit, maman. Porque à noite, Et la nuit, e à noite, c'est le diable qui travaille la nuit. é o inimigo, Satanás que trabalha. Et la nuit, E à noite, dans le noir, na escuridão, dans les ténèbres, na treva, c'est le diable qui travaille. é o diabo que Et trabalha. le diable voit bien l'étoile qui est sur ton E enfant. o diabo consegue ver Je melhor veux as estrelas que que estão aujourd'hui tu contigo. refuses Eu cela. quero que tu negas isso. Je veux que l'église Eu dise quero que a non. igreja diga Tu ne não. toucheras pas Tu l'étoile não de mon vais enfant. tocar a estrela do meu Tu filho. ne toucheras pas l'étoile de mon Tu enfant. não vais tocar a estrela do Parce meu que la filho. Bible Porque a déclare, Bíblia declara, la nuit a noite ne durera pas não toujours. vai permanecer para Le jour sempre. finira par Mas o arriver. dia vai Et continuar. l'étoile de mon E a enfant estrela do meu filho continuera à vai briller. continuar a brilhar. J'ai dit Deus disse à Joseph, a José, prends l'enfant, pega o menino, fuis à l'Égypte, foge com ele no Egito. jusqu'à ce que Até quando? je te dirai, Eu vou te dizer, rentre. volte. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, jusqu'à la mort de Rome. até quando Herodes morreu. Bato bazo luka basala mabe. As pessoas que querem fazer o mal na tua vida, eles vão morrer
en Égypte. E José estava no Egito. Jusqu'à la mort d'Hérode. Até a morte do Herodes. Et quand le dragon, E quando o dragão il voulait attraper cet enfant, queria agarrar esse menino, la Bible dit, a Bíblia diz: j'ai pris la femme Deus pegou a mulher avec son enfant com seu filho. et Dieu a levé cette femme E Deus tirou essa mulher. dans un endroit qu'il avait bien préparé. Levou essa mulher num lugar onde já tinha preparado. Dieu a préparé un endroit Deus preparou um lugar pour garder ton enfant. para guardar o teu filho. Même les sorciers, Mesmo os feiticeiros, même les magiciens, mesmo os mágicos, même les gens de ce monde, mesmo pessoas deste mundo, même l'autorité de ce monde, mesmo a autoridade même deste le mundo, pouvoir de ce monde mesmo o poder do mundo, ne touchera pas vos não enfants. tocará nos teus filhos. Bien aimé, nous prions pour la rentrée. Bem amado, vamos orar para a Cette année, retornação. c'est une entrée difficile. Esse ano aqui é um ano difícil. On nous annonce beaucoup de choses. Então nos anunciar muita coisa. On nous annonce une maladie, Então nos anunciar a doença. un virus Vírus. qu'on appelle coronavirus. Estamos a chamar de C'est coronavírus. un dragon. É um dragão. C'est un dragon qui s'élève É um dragão que está se contre levantando nos enfants. contra os nossos filhos. Avant-hier, Antes de on nous ontem, avait dit, nos disseram: ce virus esse vírus ne peut pas toucher les enfants. não vai tocar nos filhos. Mais aujourd'hui, Mais hoje em on nous dia, dit, estão nos les dizendo enfants que os filhos sont les premières personnes pour être atteints de cette são maladie. primeiras pessoas a ser Et atingidas on desse prépare des vírus. choses, Então a preparar des coisas, vaccins, vacinas, des choses. coisas. Même maintenant, E agora, il y a des écoles qui commencent déjà à fermer. as escolas que já fecharam-se. À Marseille, il y a déjà 3 écoles fermées. Em Marseille já tem escolas À que Lille, já à Paris, les écoles Em ferment. Paris, em qualquer sítio, Ici, já en tem escolas. Bretagne, en Finistère, à côté des Côtes d'Amour, il y a des écoles qui ferment. Há escolas que já estão Parce fechando qu'il y de a novo. un dragon Porque é um dragão qui cherche à prendre ton que enfant. está a procurar o teu filho. Mais toi, tu as un Dieu. Mas tu tens um Deus. Dis que j'ai un Dieu. Para eu tenho um On Deus. dit j'ai un Para que o Dieu. peito diga que eu tenho um J'ai Deus. un Dieu. Eu tenho um Deus. Que tu dises, si tu es un Dieu, tu es là. Se tu tens um Deus que basta, eu não agora eu tenho. Il y a un dragon dehors Há um dragão lá fora qui prépare à détruire ton enfant. que está se preparando para destruir o teu filho. Pourquoi ce dragon suivait la femme et l'enfant? Por que esse dragão estava a seguir esse menino com a Parce que mãe? le dragon, Porque o dragão, il voyait à cet enfant ele viu naquele une menino étoile qui brillait. uma estrela que brilhava. Un enfant, Filho, la Bible dit c'est quel enfant qui devait perdre le monde. a Bíblia diz que ele é um menino que ia apacentar Oui, o mais mundo. je te dis que ton enfant, O teu c'est lui filho qui va prendre é ta ele que famille vai en charge. dominar uma família. Je te dis que ton enfant, Eu te digo que teu c'est filho lui qui va diriger é la ele France que de vai demain. dirigir a França de amanhã. Ton enfant, O teu filho c'est celui é qui aquele sera le plus grand demain. que vai ser o maior de amanhã. Voilà pourquoi le dragon se lève É por isso o dragão está se levantando pour prendre ton enfant. para pegar o teu Parce filho. que le dragon, Porque o dragão, il sait lire le temps ele sabe ler o et le tempo signe. e ele se mexe. Le dragon, O dragão, pendant que toi tu dors, quando tu estás a dormir, pendant que toi tu es fatigué, quando tu estás cansado, le dragon travaille. o dragão está a trabalhar. Pendant que toi tu restes à la maison, Enquanto tu ficas em le casa, dragon suit ton enfant à o l'école. dragão está seguindo o teu filho Voilà na escola. aujourd'hui. Olha hoje, Beaucoup des enfants, muitas ils crianças ont perdu leur éducation. já perderam a educação, Ils sont entrés dans les drogues. já entraram na Ils sont droga, entrés dans le banditisme. entraram na bandidagem. Parce que ce n'est Porque pas la faute de l'enfant. não é a culpa do filho. Il y a un dragon Há um dragão qui poursuit l'enfant, que está perseguindo o qui filho, pousse que l'enfant está de perseguindo faire n'importe quoi. e está lhe mandando fazer coisas não boas. Mas como pai, Il y a la tu tens a responsabilité. responsabilidade. Voilà pourquoi Jésus dit, Veja por isso Jesus disse: laissez vos enfants venir vers moi. deixa os filhos virem a mim. Oh, Ei, laissez vos Jesus enfants. Cristo. La Bible dit dans le livre de Marc, A Bíblia diz no livro de Marcos: les enfants venaient vers Jean péché. eles podiam impedir. Quand j'ai vu ça, Quando eu vi isso, il y a un mot que há la uma Bible a palavra dit. que a Bíblia me disse. Et il y a un mot que la Bible dit. Há uma palavra que a Bíblia disse. Quand les disciples ont péché, Quando os discípulos impediam, La a Bible dit, Bíblia diz: Jésus était Jesus indigné. estava envergonhado. Quand Jésus a vu cela, Quando Jesus disse: toi papa, você como tu pai, empêches ton enfant de venir você vers lui. impede o teu filho de vir a ele. Vous les parents, Vocês os vous pais, venez à l'église seule. vocês vêm à Vous igreja, laissez vos enfants à la deixa maison. o filho em La casa. Bible dit, A Bíblia diz: Jésus fut indigné. Jesus ficou envergonhado. Marc combien? Vamos Prenez la ler. Bible. Marc chapitre 10. Et les empêche pas
Alléluia. Il trazia Le lhes royaume. Et pour ceux qui semblent comme les enfants. Alléluia. meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que los traziam. Quando veio Les parents os pais qui empêchent les enfants impediam os de filhos venir vers lui. de vir diante dele. Jésus fut indigné. Jesus foi indignado. Jésus a eu honte d'eux. Jesus teve vergonha. Jésus était en colère Jesus teve a ira contre les disciples. contra os discípulos. Il a dit, mais pourquoi vous les Ele disse, empêchez? mas por que estão a lhes impedir? Laissez les petits enfants venir vers moi. Deixe os filhos virem a mim. Parce que Jésus savait Porque Jesus sabia. qu'il y a un dragon Há dragão qui est dehors. que está lá fora. Bien-aimé, Bem amado, tu prépares ton enfant. tu estás a preparar o teu Vous filho. savez, je vais vous dire une chose. Vou te dizer uma coisa. La plupart des enfants, A maioria dos ou filhos, la plupart des démons, a maioria dos demônios, entrent dans les enfants. entra nos filhos. Parce que les enfants Porque os filhos sont des êtres faibles. são seres mais fracos. Ils n'ont pas de protection. Eles não têm proteção. Regardez les sorciers. Veja o feiticeiro. Tu ne peux jamais voir que papa allait à l'âge qu'il a, quelqu'un vient lui donner la sorcellerie. Nunca vais ver mais velho na idade de papai ali dando. Mais les sorciers cherchent les enfants. Os bruxos procuram Avec seulement un bonbon. só com um bombom. Ils t'appellent ton enfant. Eles chamam teu Ils filho. donnent un bonbon. Eles só lhe dão um bombom. Ils appellent ton enfant. Chama teu Ils filho. te donnent un biscuit. Uma pequena Parce coisinha. que l'enfant n'a pas de... Porque o filho não sabe de nada. L'enfant est innocent. Porque o filho é Ils vont prendre les inocente. bonbons, il dit que c'est l'ami de maman qui m'a donné. Pega no bombom e diz que é amigo da mamãe. C'est le pasteur qui m'a donné. É o pastor que me deu. Mais toi qui as la Mesmo connaissance, tu tu tens es o grand. conhecimento, Si que quelqu'un te donne quelque se chose, a gente te der uma tu coisa, vas premièrement examiner. primeira coisa vais examinar. C'est pour cela fais attention. E por isso faz cuidado. Amène les enfants vers Jésus. Leva os filhos diante de Deus. C'est Jésus qui É protège. Jesus quem protege. J'ai vu les parents qui disent que moi je protège mes enfants. Eu vi os pais dizer que eu não protejo Non, os filhos. bien-aimé. Bem amado. La Bible me dit, A Bíblia me diz, si Dieu ne garde pas se o celui qui Senhor não garde, guardar, garde à aquele que guarda, guarda em vão. tu peux, au canal, moi, là, yo. Tu podes bloquear o On a vu teu la filho. boutique à aider pour Mas les não pode enfants. deixar porque eu quero lhe guardar. Onde veio? Le jour que la mort était O venue, dia em que a morte chegou. la mort est passée même les gardes du corps qui étaient A là. morte desviou até os guardas que estavam lá. Et le matin, E de manhã, on bousculait le patron. estão a mexer o Patron, patrão. c'est l'air, c'est l'air. Acorda, chefe, já está na Le hora. patron était déjà mort. O chefe já tivera fogo, Pour te montrer. morto. Para te Tu ne mostrar, peux pas te protéger toi-même. não podes te proteger sozinho. Il n'y a que le Dieu du ciel Há qui te somente Deus protège. do céu que protege. Jésus savait. Jesus Ne sabia. les empêchez pas. Não lhes On impede. a dit qu'aujourd'hui c'est le culte des enfants. Não, que hoje é culto Où das sont les crianças. enfants, Onde parents? estão as crianças? Où os sont pais? vos enfants? Onde estão vossos Parce que filhos? toi tu dis, Porque tu disseste, moi je vais aller prier. eu vou Mais ce orar. n'est pas le problème des enfants. Mas não é problema das crianças. Mais le jour qu'un problème viendra, O dia em que o problema tu vas commencer à acontecer, prier, à pleurer. vais começar a chorar. Zambotikinga pour la Oh nuit. Senhor, me deixas por quê? Zambe moi la nana qui pour la Senhor, nuit. meu filho foi por Mais quê? toi tu empêchais ton enfant de venir à Jésus. Mas você impediu o teu filho de vir a Jesus. C'est ton devoir. É o teu dever. La Bible dit, A Bíblia diz, dans Proverbe chapitre 22 verset 6. no Provérbios 22, 6. Montre à ton enfant la voie du Seigneur et quand il sera grand, il se E quando ele détournera. crescer, Point. não vai se desviar. Montre à ton enfant, Mostra ao teu filho. montre à ton enfant Mostra ao teu filho la voie du Seigneur. o caminho do Parce que Senhor. quand il sera grand, Que quando ele se tornar grande, il se détournera. ele não vai se desviar. Ce que nous sommes en train de faire O que aujourd'hui, estamos a fazer hoje, les enfants os filhos, attendent no tempo, et saisissent. eles vão se... Quand ils seront grands, Quando eles vão crescer, à leur tour, no tempo ils deles, vont amener aussi les eles enfants. também vão levar os seus filhos. Parce que les parents, Porque os ils pais vont dire que mon père, vai dizer que o ma meu pai e a mère minha m'ont mãe montré le chemin fizeram du isso, Seigneur. me mostrou o caminho do Senhor. Mais si toi tu ne veux pas montrer ça maintenant à tes enfants, Mas se tu não quiser mostrar agora aos teus un filhos, jour tes enfants vont pécher. dia os teus filhos vão pagar muito caro. Parce que le dragon, Porque o dragão, vous savez la vie, sabe a vida? n'a pas de pitié. A vida não tem piedade. Oui, bien aimé, je te dis, la vie n'a pas de pitié. Sim, amado, vou te dizer que a vida não tem piedade. La mort n'a pas de pitié. A morte não perdoa. La mort frappe même un enfant d'un jour. A morte bate mesmo um filho de La dia. mort frappe un enfant d'une semaine. A morte bate mesmo um filho de La mort semana. frappe un enfant de 30 ans. A morte bate mesmo um homem de 30 Même anos. si tu as 30 ans, Mesmo se tens 30 même si tu as 40 ans, mesmo com 40. chez ton maman tu es toujours. Na tua mãe, tu és ainda o Tu es filho. toujours un enfant. O filho.
Parents, tu es toujours Mesmo là. os teus pais, você ainda é filho. Laissez le petit enfant venir. Deixem os filhos virem a Cristo. Les enfants, vous êtes d'accord? A criança pequena pega, a mãe deve pegar. Nous sommes toujours dans Marc chapitre 10. Estamos sempre no Marcos capítulo 10. La Bible dit, A Bíblia diz, Jésus voyant cela, Jesus vendo isso, fut indigné. indignou-se. Elle dit, E lhes disse, laissez venir à moi le petit enfant. deixa vir a meus filhos. Elle ne les empêchait pas, E não os impedis. car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Porque o reino dos céus pertence àqueles que... Je vous le dis en vérité, Em verdade vos digo quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, que qualquer que não receber o reino de Deus como n'y entrera point. de maneira nenhuma entrará Et nele. alors, E tomando, il les prit dans ses bras. tomando-os nos seus braços, Jésus prend les petits enfants dans ses bras. Jesus pega os meninos nos braços. Qu'est-ce qu'il a fait? Ele fez quê? Il les bénit. E impondo-os as mãos, os Et les abençoou. imposé les mains. E impôs as mãos e abençoou-os. Je vais faire seulement ce que mon Seigneur Jésus a fait. Eu vou fazer o que o Senhor Jesus fez. Je vais bénir chaque enfant. Eu vou abençoar cada filho. Je vais imposer les mains. Eu vou impor as mãos. Parce que Jésus m'a recommandé. Porque Jesus me recomendou. C'est lui-même qui a fait cela. Ele mesmo é que fez isso. Il a pris les enfants Ele pegou as crianças. et il a béni les enfants. Ele abençoou as crianças. Je disais que l'enfant, Eu dizia que a criança c'est un don de Dieu é dom de Deus. et une bénédiction pour toi, É parents. uma bênção para ti como pai. Et vous, les enfants, E vocês como os pais, écoutez-moi très bien. escutem muito bem. Les parents, Os pais ils sont là estão ali pour vous éduquer, para poder nos educar, pour vous accompagner. para nos acompanhar. C'est à vous maintenant d'écouter les parents. Depende de vocês agora de ouvir aos pais. Écoutez ce que papa et maman te disent. Tem que ouvir o que o pai e a mãe te diz. Si toi tu n'écoutes pas papa, Se tu não ouvires como cela veut dire que tu n'écoutes pas Dieu. quer dizer que não estás a obedecer a Deus. Parce que parmi les 10 commandements de Dieu, Porque nos 10 mandamentos il y a de Deus, un seul commandement qui est accompagné d'une promesse. há só mandamento que é acompanhado de promessa. C'est quel commandement? É que mandamento? Honore ton Honra o teu père pai et ta mère afin para quoi? que vivas Afin que tu vives muito tempo longtemps. debaixo da terra. Si vous voulez vivre longtemps, Se quiser viver muito tempo, moi aujourd'hui j'ai 53 ans. eu hoje tenho 33 Parce que j'ai anos. écouté mes parents. E porque eu ouvi os meus pais. Et je sais que je vais aller jusqu'à 100 ans. E eu sei que vou chegar até mais de 100 anos. Beaucoup d'enfants, Muitos filhos même jeunes, morrem parce jovens qu'ils ne veulent pas écouter les parents. porque não ouvem os pais. Ils veulent écouter les amis. Só querem ouvir os amigos. Oui, bien aimé. Sim, amado. Nous sommes dans ce pays. Estamos neste país. Écoutez-moi les enfants. Escuta-me. Nous sommes des étrangers. Nós somos estrangeiros. Écoutez très bien. Escuta muito bem. Même si tu as la nationalité française, Mesmo se você tem a mas tu es un nacionalidade étranger. tu és um estrangeiro. Les amis que vous suivez, Os amigos que vocês ça têm c'est leur pays. são o país deles. Les amis là que vous suivez, Os amigos que vocês estão ça acompanhando, c'est leur terre. essa aqui é a terra deles. Tu as déjà vu un jour Você já viu dia refouler un Français dans un autre pays? Chasteté. no Marrom? Je n'ai jamais vu un parent Eu nunca vi qui pai ne veut pas que son enfant réussisse. que não quer que o filho vá à frente. Notre devoir Nosso dever est que vous soyez bien, é que vocês possam estar que bem, vous réussissez. que possam ter o êxito Dans votre éducation, na educação. c'est la fierté É a alegria de chaque parent. de cada pai. Voilà pourquoi Salomon a dit, Teu pai. et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. E não rejeita o ensinamento da tua mãe. Tu m'écoutes? Está ouvindo? Vous écoutez? Estão me acompanhando? Surtout vous les jeunes filles. Vous êtes Os déjà bonnes, adolescentes. vous commencez à faire vos mamans comme des rivales. As adolescentes tornam-se as La mães Bible como dit, rivais. ne rejetez pas l'enseignement. A Bíblia diz Ça não veut dire ce rejeita que o la ensinamento. maman est en train de vous montrer. Quer dizer o que a mamãe está te Ne ensinando. le rejetez pas. Não rejeita. Tu me regardes sur le masque. Hein? Est-ce que vous comprenez? Si maman te dit, Se a mamãe te disser, na yebi nzela wana, eu conheço aquele caminho, il faut faire quoi? tem que fazer o que ele diz. Si papa te dit, Se o papai te disser, ne touche pas aux cigarettes ni aux drogues, não il pega faut no faire cigarro quoi? nem na droga, tem que fazer o quê?
que c'est Porque é une parure sur ton cou. laço no teu C'est pescoço. comme quelqu'un qui a un gros collier d'or. É como alguém que tem fio de ouro. Donc tu mets ça sur ton cou. E que colocas no pescoço. Même si tu n'as pas de l'or. Mesmo se não tens o Mais ouro. le conseil de ton père